Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos aí da nossa EBD? Então, o nosso livro de apoio é o livro do Timothy Keller, Gálatas para você, livro muito bom, recomendo aí. O capítulo do livro que estamos nesta aula é o capítulo 7. Então, o título é Filhos de Deus, um título bastante interessante, que vai tratar aí dos privilégios do fato de nós sermos filhos de Deus. E o capítulo bíblico que vamos estudar é Gálatas 3, de 26 a 29 e 4, de 1 a 7. Então vamos ler. Gálatas 3, 26 a 29 diz o seguinte: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é um menino, em nada difere o servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O clímax do Evangelho, segundo Sinclair Ferguson, é a ideia de que somos filhos de Deus, filhos e filhas do próprio Deus. Isso é a mola propulsora da vida cristã. A nossa condição de filhos de Deus é o ápice da criação e o objetivo da redenção. Né? Isso muda toda a nossa visão, todo o nosso foco, todo o nosso modo de viver. Somos filhos. Agora imagina, você tem pais. Se eles são vivos ou se eles não são vivos, em algum momento da sua vida você os teve. Quais são os privilégios, as condições, né, do fato de você ser um filho? Né? Pense aí tudo que está por trás, né, desse, vamos chamar assim, benefício. O fato, então, de sermos filhos de Deus, e é isso que o autor está dizendo, muda todo o nosso entendimento a respeito do Evangelho. Por quê? Né? Porque por meio do Filho, nós nos tornamos filhos de Deus. Que filho? De Jesus Cristo. Nós somos herdeiros pela promessa, mas herdeiros, né, em Deus, de Deus, por conta de Jesus. Nós recebemos um novo status. Né? Gálatas 3, 26 diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Tá, e quais são as implicações que isso nos traz? Né? O 27 diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E aí é interessante que Paulo compara o corpo de Cristo a uma roupa. Né? Nós somos filhos de Deus por meio do Filho, de Jesus Cristo. E Paulo, no versículo 27, compara o corpo de Cristo com uma roupa. Como assim? Então, primeiro a nossa identidade. Geralmente, quando você veste uma roupa, você mostra quem você é. Não é assim? Então, a nossa identidade está em Cristo. A nossa roupa, né? A nossa roupa não é isso especificamente que nós vestimos, mas a nossa forma, como nós aparecemos para as outras pessoas, vai revelar quem somos, as nossas atitudes, o que normalmente discutimos, o que normalmente falamos. A proximidade da nossa relação com Cristo, né? Isso também é a identidade da nossa roupa. Quanto mais eu me pareço com Cristo, quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais a minha vestimenta e meu modo de ser parecerão com Cristo. Né? E é aí que é muito interessante o que eu sempre costumo dizer. O que revela a nossa identidade, quem de fato somos, não são protocolos que nós seguimos,
Não são coisas que nós escolhemos por meramente escolher, mas são as consequências, é o nosso dia a dia, são as consequências do nosso dia a dia, as consequências do nosso relacionamento com Jesus Cristo que vão mostrar se de fato eu tenho proximidade com Ele ou não. Como assim? Como você age em uma situação adversa? Quando você é provocado no trânsito, ou na faculdade, uma nota baixa, ou alguma injustiça ao seu ponto de vista, né? Ou nessas discussões, né, das redes sociais. Como você se revela ali mostra a sua vestimenta e o quanto você está próximo de Cristo. A imitação de Cristo. Então nós devemos introduzir Jesus em todos os nossos atos. Né? Antigamente, eu não sei se ainda existe, hoje provavelmente deve existir, tinha uma pulseira que falava em seus passos o que faria Jesus. Então é isso, tudo que nós fizermos, e a própria palavra de Deus fala, seja em palavras ou em ação, precisam ser em nome de Jesus, ou seja, precisam representar Cristo. Nós somos cristãos, pequenos cristos, filhos de Deus. A nossa aceitabilidade diante de Deus. Então Cristo nos tem coberto desde a queda. Somos amados por Deus devido à obra de Jesus. Então, a roupa que Paulo compara nesse versículo 27 tem a ver com a nossa identidade que está em Cristo, a proximidade da nossa relação com Cristo e a imitação de Cristo, e para finalizar, nossa aceitabilidade diante de Deus. Somos aceitos por Deus pela obra de Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Isso deveria mudar a maneira como você enxerga a sua caminhada cristã. O versículo 28, né? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não somos todos idênticos ou intercambiáveis, mas somos todos um. Como assim? Como assim? Então, primeiro, vamos falar aí de barreiras culturais. Então, as culturas precisam ser mantidas e elas não são superiores umas às outras. As culturas existem, elas podem ser vividas desde que o amor impere, desde que os protocolos, né, a veracidade do cristianismo seja o balizador. Mas culturas são aceitas, isto é normal. Né? Deus não fez todos iguaizinhos, né? Nós não somos idênticos, mas somos um em Cristo, no corpo de Cristo. Barreira de classe social. O pobre ou o rico, em qualquer lugar, ou em qualquer situação, não pode ser discriminado, né? Não é isso que fala o 28? Não há escravo nem livre. Né? O pobre não pode se sentir inferior. E muitas pessoas que são pobres, às vezes tem essa discussão, porque eu sou pobre, eu não fui aceito, eu não fui convidado. O rico, porque eu sou marginalizado, acham até que eu sou menos espiritual, ou que já ouvi dizer que a pessoa é rica porque ela não dá o dízimo. Enfim, todas essas questões de barreiras sociais não têm a ver com a unidade do corpo de Cristo, com o fato de nós sermos filhos de Deus. A barreira de gênero. Então, mulheres e homens precisam ser vistos e dotados de capacidades de igual maneira. Existem diferenças de atividades, do que se faz, mas somos um e temos os mesmos direitos em Cristo Jesus. A liberdade do Evangelho precisa transformar a nossa atitude para com tudo da vida. Somos herdeiros por intermédio de Cristo. Então, os nossos olhos, quando olhamos outras pessoas, quando os nossos preconceitos, né, a nossa forma de encarar até o tipo de emprego que determinadas pessoas têm, a roupa, né, roupa mesmo, que elas usam, o perfume que elas usam, que carro que elas chegam, o português que elas têm, o nível cultural de educação que elas têm, se são homens, mulheres, idosos ou não, de que país elas são, tudo isso precisa ser eliminado do ponto de vista de crescimento espiritual, unidade do corpo. Esses preconceitos não existem. Essas coisas precisam ser. Né? Existem sim pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, pessoas que estudaram mais ou pessoas que estudaram menos. Mas isso não tem a ver com a nossa unidade em Cristo Jesus. Né? Como você tem colocado isso no seu dia a dia, né? Por exemplo, quando você vai escolher alguém para se relacionar,
um namorado ou uma namorada. Como que você escolhe? Você escolhe porque essa pessoa tem educação, né, education, né, nível superior, faculdade, porque ela tem dinheiro, ou você escolhe porque essa pessoa está mais próxima de Deus? Quando você deseja ter um grupo de amigos, né, qual é o seu balizador? Eu quero sair, eu quero ter estes amigos porque eles vão me levar para determinados lugares, eu vou estar próximo de determinadas pessoas. Tudo isso não pode ser motivo de sua escolha. O motivo real da sua escolha deveria ser o quanto esta pessoa vai me aproximar mais de Deus. O quanto essa pessoa, o quanto eu posso apoiar na caminhada cristã, né, daquela pessoa. Né? E aí, as barreiras que existem pela proximidade do relacionamento, podem até diminuir. Aí eu já não estou falando mais de barreiras reais, mas barreiras que a sociedade coloca. Você pode ajudar a pessoa a incentivá-la a estudar, né, a identificar, a melhorar a que ela pode atuar, porque todos nós temos um propósito cristão. Né? Você pode ajudar aquela pessoa financeiramente, pode ajudar aquela pessoa a ter determinado emprego. Então, na verdade, essas ditas barreiras que a sociedade coloca, num relacionamento verdadeiro, muito provavelmente diminuirão. E se não diminuir, se não diminuírem, elas não fará diferença. Por quê? Porque elas não são a premissa da unidade do corpo cristão. E pensando sobre a unidade de cada um de nós em Cristo Jesus, fica a pergunta, né? Aquela pulseirinha. Eu sei que há pouco tempo atrás os nossos adolescentes estavam com essa pulseira, e eles se questionavam, né? Fizeram um pacto entre eles, e encorajo vocês também a pensarem sobre isso, né? Colocar uma pulseira ou alguma coisa no seu computador, no seu celular, algum lembrete. Poxa, o que Jesus faria aqui? Como ele agiria ali? Você sabe aí dentro de você quais são os grandes pontos de preocupação, né, na sua caminhada cristã. O que eu faria aqui, né? Mas graças a Deus, né, que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós fomos aceitos porque a obra de Jesus foi concluída. Aí ficou o versículo 28 e 29. Perdão, versículo 26, 27, 28 e 29 do capítulo 3. E agora eu quero deixar com vocês algumas perguntas, né? A primeira é: como você se sente em relação ao fato de ser filho adotivo de Deus? Em que área de sua vida você mais precisa lutar para se lembrar de que está revestido de Cristo? Que diferença praticar a presença de Cristo faria nesse aspecto? Não é interessante aquele teatro onde nós de manhã clamamos pela presença do nosso Deus? E é um teatro, né? De repente a gente vê Jesus fisicamente e ele fica do nosso lado. E aí a gente vai assistindo a televisão, poxa Jesus, aqui eu não posso ter você do meu lado não. Depois a gente vai ler uma revista, não Jesus, essa revista você não pode ler. Aí chega uma hora que naquela peça a pessoa se irrita e fala assim, né, não. Então, na verdade, essa é a pergunta, em que área de sua vida você mais precisa lutar para se lembrar de que está revestido de Cristo? E a terceira pergunta, que barreiras dividem as pessoas na região em que você vive, como elas vêm sendo derrubadas dentro de suas igrejas e o que você faz para colaborar nesse sentido. É muito interessante como existem organizações nos dias de hoje, né? Na empresa, por exemplo, em que eu trabalho, fala-se muito sobre igualdade em diversos aspectos, né? Tem lá movimentos de WIN, que é de mulheres, de ADEPT, de pessoas portadoras de alguma necessidade física ou mental, dentre outras iniciativas. E aí na igreja fica a mesma pergunta: como, né, estas barreiras que a sociedade coloca são derrubadas pela nossa prática cristã? Como elas são destruídas? Porque senão esse versículo de Gálatas não faz sentido. Né? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tá bom? Então fica aí o desafio da semana de você refletir
sobre essas duas grandes questões. A primeira é como eu estou representando Cristo, a segunda é quais as barreiras eu preciso destruir para que o Evangelho de fato continue e sejamos um em Cristo Jesus, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Amém.